Aleluia. Queremos pedir a nosso irmão Jamém, que vai compartilhar conosco agora. Bom dia. Bom dia. Muito bom. Muito bom. Graças a Deus por esta manhã, por aquilo que ouvimos. E eu tenho absoluta certeza de que Deus está falando conosco sobre esse tempo tão complicado que nós estamos vivendo. E Deus está nos dando assim linhas de ação, está nos dando linhas de conduta. E eu peço a Deus que ninguém saia daqui perdendo algo daquilo que foi falado. Amém? E para isso você não pode se distrair. Tá bem? Você não pode se distrair. Não deixa nada ao seu redor chamar sua atenção, senão o Espírito Santo falando a você. Não deixe ninguém distrair você, nem você mesmo. Não se distraia. Eu quero ler 3 textos com vocês. E eu queria que você, nesses 3 textos, você sublinhasse a palavra que lhe chama a atenção nesses 3 textos, tá bom? Então nós vamos ler os textos e você vai sublinhar, vai marcar a palavra que vai lhe chamar a atenção nesses 3 textos. É muito fácil. O primeiro texto está em Filipenses 3,17. Filipenses 3,17. Vai projetar aqui? Vai? Está projetando. Só pela fé para enxergar, né? Filipenses 3,17 diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Terceiro texto, 1 Timóteo 1,16. 1 Timóteo 1,16. Mas por esta causa, por esta razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Acho que está fácil. Está fácil, não? Qual é a palavra que lhe chamou a atenção nesses 3 textos? Modelo. Mais alguém achou a palavra? O que é que significa modelo? Modelo é alguma coisa, ou uma pessoa, ou uma situação que se torna referência para nós. Você passa a olhar aquilo
como algo que você precisa imitar ou alguma referência que você precisa olhar para a sua vida. E nos 3 textos, Paulo fala de alguém que é modelo, ou ele mesmo, ou no caso de Timóteo, ou de uma igreja que se tornou um padrão de conduta. Você pode pensar em parâmetro, você pode pensar em gabarito, você pode pensar em forma, tudo significa a mesma coisa. Bem, nesta manhã, eu gostaria de falar de um assunto que o pessoal do Brasil que está comigo aqui hoje, eles já ouviram isso aqui umas 2, 3 vezes, mas vai ouvir de novo. E se não aprender hoje, na viagem a gente fala de novo. Eu quero falar sobre uma geração relevante. Geração relevante. A palavra relevante vem de relevo. O que é um relevo? Vocês estão aí ainda, não? É que eu não estou ouvindo vocês. Talvez seja porque não estão falando. O que é um relevo? Um relevo é alguma coisa que se sobressai na paisagem. É alguma coisa que aparece, sai do lugar comum. Correto? Então você está vindo numa planície, mas lá no meio da planície tem um monte, tem um relevo. Você se lembra que ontem à noite eu falei de moeda? Sim? O que dá valor à moeda? É o material com que ela foi feita? Não. Sim ou não? Então, querido, fala para mim. Responde. O que dá valor a uma moeda não é o material que foi usado para a confecção dela. E o que dá valor à moeda é o que está escrito nela. E se você tem uma moeda aí no seu bolso, toca nessa moeda, sente a moeda, e o que é que você vai sentir? O relevo. É o relevo. Sim ou não? Agora, quando a moeda é muito usada e perde o relevo, ela perde o valor. Você me compreende? Quando a moeda é muito usada, sofre muito atrito e perde o relevo, ela perde o seu valor. Se você não tomar cuidado com a sua vida e com aquilo que você tem de Cristo, você vai perdendo a relevância, você vai perdendo o relevo, que é aquilo que Deus marcou na sua vida, e você perde o valor de Deus em você. Está dando para me compreender, não? Quando eu lhe pergunto se você está compreendendo, eu não estou julgando sua capacidade de compreender, eu estou julgando minha capacidade de ensinar. Tá bom? Então não fica ofendido se eu perguntar se você entendeu ou não. É só uma referência para saber se eu estou falando bem, se eu estou falando certo. Muito bem. Quais são as características, o que caracteriza essa geração de hoje dos jovens? De novo, eu vou pedir perdão a você para falar algumas coisas que eu vejo nessa geração, mas eu não estou falando com o fim de ofender, tá bem? Aqui é só uma análise e não uma ofensa. Bom, uma das coisas que caracteriza essa geração são os chamados relacionamentos fluidos. O que é um relacionamento fluido? É um relacionamento passageiro. As amizades se tornam passageiras. Inclusive no Brasil, eu não sei se tem a mesma coisa aqui, mas parece que coisa ruim espalha mais fácil. Tem um tipo de relacionamento que é ficar.
Tem aqui também, não? Fulano está ficando com outro. Ou seja, é ter um tipo de amizade mais profunda e algumas vezes perniciosas, mas que termina num breve momento, num breve tempo. Isso caracteriza essa geração. Uma geração que não tem relacionamentos profundos. Analisa comigo, quantos amigos profundos você tem? Quantos amigos você tem que são capazes de sofrer por sua causa? Melhor, de quantas pessoas você é amiga, ou você é amigo, a ponto de sofrer por essa pessoa? Ou você diz assim, não, eu não quero sofrer, eu já tenho muito sofrimento, já tenho muito problema, eu não quero aprofundar o relacionamento. É mais ou menos aquela história de não querer ter um animal de estimação, porque se morrer vai sofrer muito, então eu prefiro não ter. Eu prefiro não ter amigo, porque amigo você sabe como é, amigo trai, amigo fere, então eu prefiro não ter amigo. Você prefere ter inimigo? Relacionamentos fluidos. Esse tipo de relacionamento, ele marca tanto essa geração, que os divórcios acontecem assim de uma hora para outra. Eu não sei como é que é a lei aqui, mas no Brasil antigamente, para a pessoa pedir um divórcio, ela tinha que passar por um desquite, que é uma separação de corpos, 2 anos em desquite e depois partir para o divórcio. Hoje em dia não precisa mais do desquite. E hoje os casamentos são feitos no cartório se diz? E no mesmo cartório que a pessoa fez o casamento, pode fazer o divórcio em questão de horas. Relacionamentos fluidos. Isso não condiz com a igreja. Você concorda ou não? Quando Paulo fala de relacionamento, ele fala de um Epafrodito. Um Epafrodito que esteve pronto a perder a cabeça por causa dele, assim como Priscila e Áquila, assim como Timóteo, assim como os irmãos de Colossos, que estavam dispostos a arrancar os próprios olhos para que Paulo pudesse enxergar. É desse relacionamento que eu estou falando. Eu falo de um relacionamento tipo Noemi e Ruth. Quem conhece a história de Noemi e Ruth? O que uma era da outra? O que Noemi era de Ruth? Sogra e nora. Não existe nos relacionamentos humanos um relacionamento mais complicado do que sogra e nora. Porque cada uma quer puxar a vítima para o seu lado. Mas a Noemi fala para Ruth, olha, não me segue, porque você está esperando que eu me case, tenha filho, esse filho cresça e seja seu esposo. Orfa, que era outra mulher, que era outra nora, falei a verdade, é um investimento a longuíssimo prazo e eu não aguento esperar, e foi embora. Mas Ruth fala assim, não insista comigo para que eu lhe deixe. Onde você for, eu vou. Onde você parar para descansar, ali descansarei eu. Onde você morrer, ali eu morrerei. Onde você for sepultado, ali eu serei sepultado. O teu povo é o meu povo. E finalmente, o teu Deus é o meu Deus. O nome disso, amados, é amizade cristã. É incrível como Deus toma o relacionamento de uma sogra e de uma nora para dizer como é que é o relacionamento na igreja. A segunda coisa que eu vejo como característica dessa geração
é a superficialidade. Eu nunca vi tanta gente especializada em tanta coisa. Meu Deus do céu. Entra na internet e faz um curso lá de interneteologia. Sabe o que é interneteologia, né? É os cursos avançados de teologia, que não avança para lugar nenhum. A pessoa lê um texto na internet, escuta um pregador, e hoje tem tanto pregador, misericórdia, que Deus nos livre. Aí a pessoa se é especializada no assunto e quer dar palpite em tudo, parece que entende de tudo. Ou será que isso é só no Brasil? Acontece que também não? Tempos atrás eu recebi um convite pelo WhatsApp de um casalzinho aqui não significa desprezo não, tá casalzinho porque eram novos. O rapaz devia ter os seus 28 anos, a menina devia ter seus 25, e o convite era para eu participar de uma conferência com eles, para eu ser ativado, seja lá o que fosse. E eles já tinham ativado ao redor do mundo mais de 5.000 obreiros. Falei, Deus do céu, trocou a pilha, será? Trocou a bateria? Deus do céu, um casal com 28, 25 anos, falando em ativar homens de idade. Desculpa. Outra característica, a desatenção. Desatenção, incapacidade de se dedicar. Você estava falando de distração. Eu estava estudando essa palavra, Oswaldo. Distração é uma palavra que vem de uma ideia grega, que significa duas forças opostas puxando alguém. Dis, de duplicidade, e tração, de força. Você está aqui agora, mas você está pensando mais tarde, ou no almoço, ou na chima, ou na escola amanhã, ou naquele negócio que vai vencer. Isso é distração. E quando acontece isso, que a pessoa está na reunião, mas o coração está lá fora, eu chamo de culto de corpo presente. Você já ouviu, não? Culto de corpo presente? Você já viu missa de corpo presente, né? Mas nós, os evangélicos, inventamos culto de corpo presente. Estamos aqui, mas não estamos. Eu aprendi, queridos, que eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Que eu estou aqui porque Deus me trouxe. Então eu tenho que estar aqui 100%. Eu não posso ser distraído, porque esse tempo agora nunca voltará. Ou você aproveita, ou vai fazer falta depois. E o pior, que você não sabe o que você perdeu. No tempo que eu trabalhava com Windows, com DOS, apareceu um vírus. O nome do vírus era Michelangelo. Ele atacava a parte do computador que era como se fosse o índice de um livro. Ele apagava aquele ali. E era impossível resgatar o que você tinha no computador. Quando aconteceu comigo, que eu chamei um técnico, o técnico falou assim: é o vírus Michelangelo. Eu só não chorei, porque ia ficar feio para mim. Até hoje eu não sei o que eu perdi. Se você perder alguma coisa nesse encontro, você nem sabe o que foi que você perdeu. Põe o seu coração aqui. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não é Deus. 100% aqui. Desatenção. Perda da capacidade de meditar. Como é que é essa parte de meditação na sua vida? Você já ouviu falar em meditar?
Eu não estou falando de yoga, não. Eu estou falando em meditar na palavra. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que medita. Medita. O que é meditar? É ruminar. É aquilo que você leu. O boi tem 4 estômagos, não sei se você sabe. E cada estômago tem uma função. Na hora da noite, ele comeu o dia inteiro. O boi come o dia inteiro. Mas não vai para o intestino. Porque é no intestino que ele tira os nutrientes. Então à noite, a comida volta do estômago, e cada estômago tem um nome, volta do estômago e vem para a boca. E ele vai mordendo, mascando, mastigando. O nome disso é ruminar. Os animais limpos são os ruminantes. Você quer ser um animal limpo? Rumina, medita, aprenda a meditar. Ontem aqui eu falei que bom é para o jovem ficar em silêncio. Não é silêncio não pensar em nada, né? O pessoal que pratica yoga pensa que pode ficar sem pensar em nada. É impossível. Você fica lá, O homem, loucura pura. Medita na palavra, dia e noite. Aprenda a meditar. Pega um assunto e desce no assunto. Sabe aqueles bolos de camada? Sabe não? Bolo de camada? A Bíblia é bolo de camada. A camada de baixo é mais gostosa. Aí você come aquela camada e desce mais. Meu Deus, que coisa! E desce mais. E não tem fim. Desatenção. Falta de concentração. E uma coisa que contribui para a falta de concentração é o excesso de informações. Há um tempo atrás eu fiz um levantamento, pesquisei e vi que a quantidade de informação que passa na internet está na casa dos trilhões de mensagens. Eu pergunto a você, quem é que pode reter isso? Ninguém. Então é muita informação e pouca formação. Nunca soubemos tanto e nunca fomos tão ignorantes. Então essas são algumas das características desse tempo que nós estamos vivendo. E essas coisas fazem com que a gente perca o relevo, a gente perca a relevância diante de Deus. Ser relevante é se tornar alguém que marca a outros. A gente sempre marca, para o bem ou para o mal. É verdade que tem pessoas que são mais ou menos como fantasma. Ninguém nota, ninguém percebe, mas nós somos chamados para ser modelos, para sermos relevantes nessa geração. Amém? Mas o interessante é que você deve ser relevante sem procurar ser, porque se você procurar ser relevante na sua força, você será relevante ao contrário. Olha essa pessoa, quer sempre aparecer, quer sempre com a sua opinião. Eu queria
chamar sua atenção para algumas pessoas que mudaram a nossa vida. Você sabe quem foi Robert Fulton? Sim ou não? Não. O inventor do barco a vapor, que antigamente era barco a vela. Depois barco a motor, a vapor, depois a motor. E ele mudou a história das navegações. Você sabe quem foi Alexander Fleming? Quantos aqui já foram abençoados por Alexander Fleming? Inventor da penicilina. Você nem conheceu ele, né? Ele nem morou perto de você, né? Mas ele influenciou a sua vida de forma assim completa. Quem foi Thomas Alva Edison? Ele influenciou a sua vida, não? Está influenciando. Esse homem, ele criou 2.332 invenções. A lâmpada é uma delas. Influenciou você, não? Você nem conhece ele, mas o que ele fez marcou você e marca até hoje. Quem já ouviu falar de Nikola Tesla? Nikola Tesla. O que foi que ele fez? Ele inventou a eletricidade correta, a corrente contínua. Ah, mas isso não tem importância na minha vida. Tudo bem, mas vou falar de uma coisa que você gosta muito: controle remoto. Nikola Tesla inventou o controle remoto. Quem é que não tem um controle remoto em casa? É verdade que antigamente, quando as televisões não tinham controle remoto, o controle remoto era o filho mais novo. O filho vai lá e muda. Não, filho, troca de canal. Vai lá, filho, e diminui o volume. Então os filhos mais novos sempre agradecem pela vida de Tesla. Nossa, tem tanta gente. Você sabe quem foi Desmond Toss? Você sabe quem foi Desmond Toss? Quem foi esse homem? Esse homem foi um médico que na guerra, lá na Batalha de Okinawa, no Japão, ele salvou 75 homens. Ele se recusou a pegar em armas, porque ele era cristão. E ele foi servir de médico lá na frente da batalha. E quando o povo estava perdendo a batalha, ele resolveu salvar. E salvou 75 pessoas. Esse homem marcou a vida, não somente daqueles 75, mas das famílias deles. Você quer ser relevante? Deixa Deus marcar a sua vida. A palavra diz que nós exalamos em todos os lugares o bom perfume de Cristo. Todos nós exalamos esse perfume. Para uns, cheiro de morte. Para outros, cheiros de vida. Mas o que nós somos, a marca de Cristo em nós, tem o poder de mudar pessoas. Eu poderia contar para você experiências que eu tive, que por causa de uma pequena ação, pequena para mim, mas para as pessoas, foi uma ação que tocou na vida delas eternamente. Mas para isso, nós precisamos desejar que o Senhor nos marque, para que as pessoas olhem para nós e vejam o que? A marca
de Cristo. Não a marca do mundo, não a marca de um político, não a marca de um cantor qualquer, mas a marca de Cristo. Está comigo nisso? Não? É assim mesmo? Tem pessoas que foram relevantes na sua vida, não? Sim ou não? Tem pessoas que marcaram a sua vida? Você tem agradecido a Deus por elas? 3 homens marcaram a minha vida. Um deles foi meu primeiro pastor. Eu estava envolvido em muitas coisas. E por fim eu estava me envolvendo com uma religião estranha. E um dia, esse homem estava na sua casa. E Deus falou para ele: vai na casa de Jamê e expulsa o demônio que está lá. Ele não pediu confirmação, ele não quis ouvir de novo, ele se levantou e chegou lá em casa. E tinha uma pessoa na minha casa que estava me doutrinando com uma religião anticristã. Ele entrou em casa e, sem me pedir licença, ele virou a pessoa e falou assim: em nome de Jesus, eu te expulso e sai daqui, Satanás. Gente, você não calcula como eu fiquei bravo. Porque eu achei que agora eu estava interessado por uma religião, eu estava querendo me aprofundar naquela religião, eu não tinha noção do lugar para onde essa religião me levar. Aliás, eu ia para o inferno. Mas ele ouviu Deus e mudou minha vida. Tem outra pessoa, o nome dele era Dico, que nos primeiros meses e anos de minha conversão, a gente saía junto da reunião e caminhava assim uns 6, 7 quilômetros para chegar em casa. Eu aproveitava aquele momento para fazer pergunta da Bíblia, porque eu estava com uma sede de aprender, assim, um negócio incontrolável. Eu começava a perguntar para ele as coisas, e a gente sentava na porta da minha casa, tinha uma muretinha pequena, a gente sentava e eu perguntava, ele me explicava, eu perguntava, ele me explicava, até que o sol nascia. Ele dizia: Jamê, precisa ir trabalhar. Ah, amados, eu quero ver esses irmãos quando chegar diante de Deus, e eu vou dar muito abraço neles. Passado um tempo, um outro homem marcou a minha vida, Arthur Remos, que era um tradutor da Bíblia para nações indígenas no Brasil. Esse homem me tomou, me levou consigo, e uma das coisas mais gratificantes, ele era apaixonado pela leitura da palavra, e ele transmitiu isso para mim. Eu amo a palavra, mas foi a marca dele que me marcou. Você está pensando aí nas pessoas que marcaram sua vida? Sim? Se elas já morreram, não tem mais jeito, né? Você vai só encontrar depois. Mas se não morreram ainda, chega para ela e fala assim: fulano, eu quero te agradecer, você marcou minha vida. Está combinado? Não? Ah, mas não mora aqui. Pega o telefone, seja grato. Mas eu queria avançar com você para o próximo ponto. Você é relevante na vida de alguém? Você muda pessoas? Tinha um amigo meu que era um sargento da Força Aérea. Aliás, não, era um tenente da Força Aérea. E ele trabalhava no gabinete do coronel da base aérea. E ele era um cristão assim, cheio de Deus. Ele servia ali. E várias vezes o coronel estava ali com seus colegas oficiais superiores, e esse rapaz entrava com o café para eles, com água. Quando o rapaz entrava no gabinete, no escritório desse coronel,
O coronel virava para outro e falava assim: gente, não vamos contar essas piadas não, esses casos, porque esse rapaz aqui é crente e ele não gosta desse tipo de piada. Eu pergunto a você, quem era o comandante lá? Era o coronel ou era ele? E eu trabalhei com os aviadores durante 6 anos. E sobre ele me contavam que as mães de soldados vinham no quartel para conhecer a esse tenente, um rapaz novo, porque ele mudava a vida dos filhos dessas senhoras. Você é relevante. Você muda a vida das pessoas. Você toca nas pessoas de tal forma que ela sai de perto de você com o perfume de Cristo. Já aconteceu com você? De você pegar na mão de uma pessoa que a mão está perfumada e você sai com perfume na sua mão? Sim ou não? É isso que Deus quer que aconteça. Que o perfume dele toque nas pessoas. Mas o perfume dele está em vasos de barro, que é você. Você é o vaso que contém o bom perfume do conhecimento de Cristo. Que o Senhor nos faça relevantes. Que nada desta vida apague o relevo da nossa vida. Que nada apague a marca de Cristo em nós. Você pode dizer amém? Então faz essa oração. Faz essa oração. Não permita, Senhor, que nada apague a tua marca na minha vida. Não permita, Senhor, que eu perca o teu perfume. Não permita, Senhor, que aquilo que o Senhor é desapareça de mim. Você pode orar assim? Eu quero lhe convidar para você orar com 1 ou 2 irmãos, abençoando esses irmãos. Pode ser? Então, por favor, fique de pé e ore com mais 2 irmãos. Faz oração nesse sentido. Oh Deus, mas ora mesmo, ora com todo o coração. Ora assim com toda intensidade. Pode orar, pode levantar sua voz e orar. Oh Senhor, oh Jesus, atende Senhor. Oh Deus. Cindy, está sozinha. Essa senhora está sozinha, olha. Oh Senhor, oh Senhor, oh Jesus, atende Senhor, atende Pai, atende Senhor, ouve Pai, ouve a nossa súplica nesta manhã Senhor, ouve Senhor. Deus amado, Deus amado, Deus querido,